Vamos lá, Benjamin, para mais uma historinha hoje. Hoje no nosso canal Gemas da Verdade, o Evangelho de Mateus, tá? Lá no comecinho, introdução, capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Tudo começou lá em Adão e Eva, lá atrás. Gerou Sete, Enós, Cainã, até chegar em Noé. De Noé chegou Sem, Cainã, Salé, Eber, até chegar em Abraão, que gerou Isaac, Jacó, Judá, Farés, Herom, Arom, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, e gerou Davi, que é da linhagem de José, que gerou Jorão, Uzias, Amon, Josias, Eliaquim, Azor, Jacó, José e Jesus. Tá vendo? Na linhagem de Maria, que gerou Natã, Matatá, Mena, Simeão, Levi, Adi, Melquiel, Semel, Matatias, Eli, Maria e Jesus. Então essa daqui é a linhagem, a descendência de Jesus, a árvore genealógica de Jesus. A linhagem de José aponta Jesus como rei legalmente, e a de Maria aponta Jesus como homem. Entendeu? Porque José vem da linhagem de Davi, e a linhagem de Maria vem a de Jesus como homem. Tudo como estava na profecia. O papai colocou aqui tudo que fala, o versículo embaixo, e explicando aqui a árvore genealógica da família de Jesus. O nascimento de Jesus, lá no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Olha que legal! José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia tudo que era certinho. Ele era carpinteiro, totalmente correto com as suas coisas. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, dormindo, um anjo apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida. Olha que linda ela grávida, do Espírito Santo, e ela terá um menino. Porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o povo, através da cruz dos seus pecados. Tá vendo? Tudo isso falado em sonho. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito por meio do profeta. Olha a carinha do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Sabe o que significa Emanuel, Benjamin? Não. Vamos descobrir? Emanuel quer dizer Deus conosco. Sabia? O que Emanuel quer dizer? Deus conosco. Exatamente, já sabe. E quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Olha os dois. Porém, não teve relações com ela até Jesus nascer. Até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. E aqui a gente finaliza o capítulo 1 do livro de Mateus. Vamos dar sequência no capítulo 2, Benjamin? E o capítulo 1 foi bem curtinho. O 2 vai falar sobre os magos em Belém e a fuga para o Egito. Os magos de Belém.
Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas. Olha que legal, Benjamin. Eles estudavam as estrelinhas, olha que bacana. Ficou legal essa estrelinha? Ó, cada uma diferente da outra. Então, eles estudavam todas as estrelas. Eles vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Viu? Ó? Deus mostrou desde aquela época, através de uma estrela, que Jesus ia nascer. Que legal, né? Quando Herodes soube disso, ficou muito preocupado. Olha a carinha dele de preocupação. E o povo de Jerusalém também ficou super preocupado. Então, Herodes reuniu o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Aonde deve nascer o Messias? Vocês sabem disso? Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta descreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor. Ó, o papai colocou a formiguinha aqui para saber, ó. Para saber que é a menor das principais cidades de Judá. Pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então, isso tudo estava na profecia. Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta, e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Herodes queria de qualquer jeito saber onde Jesus estava, porque ele tinha uma ideia muito maligna. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando encontrarem, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo. Olha só que falsidade de Herodes, dizendo que queria adorar o menino. Na verdade, ele queria matar o menino. Ele queria matar o menino Jesus, Herodes. Ele era muito mau. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. Eles achavam que o rei era bonzinho, Herodes. No caminho, olha, Benjamin, que legal, eles viram a estrela, ó, iluminando a casinha de Jesus, a mesma que tinha visto no Oriente. Então eles estavam no caminho certo. Jesus não era mais bebezinho. Já devia ter entre uns 2 aninhos, mais ou menos isso. Nessa época. Ele foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Tá vendo a casinha dele, que bonitinha? Ó, a estrelinha tá iluminando a casinha de Jesus. Ó, ele brincando com o seu cavalinho, com o seu peão de madeirinha, com o seu barquinho de madeirinha, tá vendo Jesus brincando? Então, a estrelinha parou em cima da casinha de Jesus. Ó, o papai fez tudo bonitinho aqui para você entender. Quando viram a estrela, Benjamin, olha que festa que eles fizeram, ó. Eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Vamos ver quais são os presentes, Benjamin? Ouro, mirra. Isso! Eu não sei o ouro. Ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza. Cada um representa uma coisa. Vamos ver? O ouro representa a realeza e a divindade de Jesus. Simboliza que Jesus é o Rei dos Reis, digno de honra e autoridade. Esse é o ouro. O incenso representa a divindade e a adoração. Simboliza que Jesus é Deus, digno de adoração e comunhão espiritual. A mirra representa o sofrimento, sacrifício e morte de Jesus. Tá vendo que cada presente simboliza uma coisa interessante, né? Eu gostei mais do ouro. É, eu também. E num sonho, Deus os avisou
que não voltassem para falar com Herodes. Então Deus alertou eles que Herodes era mau. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Ó, o papai fez aqui para você entender direitinho. Quando eles viram a estrela iluminando a casinha de Jesus. Ficou legal esse desenho? Ficou bacana, né? A fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Ó, tá vendo que ele já tá alertando Jesus? Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Herodes queria matar o Jesus, Benjamin. Então, José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e, fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que está na terra do Egito. A matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, olha, ele ficou furioso. Eles me enganaram, eu vou acabar com todas as crianças. Ele ficou com muita raiva e mandou matar em Belém, nas suas vizinhanças, todos os menininhos, Benjamin, com menos de 2 aninhos de idade. Que triste, né? Ele fez isso de acordo com a informação de que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. 2 anos. Lembra que o papai falou que Jesus já tinha uns 2 aninhos? Então, como Jeremias tinha dito, ouviu-se um som em Ramá, um choro amargo, e era a Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Tá vendo que tudo tem uma profecia com o Antigo Testamento? A Bíblia toda se completa. José volta do Egito. Depois que Herodes morreu, morreu. Um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, governava a Judéia, no lugar de seu pai, teve medo de morar lá. Ele com medo de morar na Judéia. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi à região da Galileia. Ele ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Por isso que é Jesus de Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: o Messias será chamado Nazareno. Olha Jesus brincando com as suas ovelhinhas, com as suas cabrinhas, todo feliz. E assim, Jesus foi crescendo e se desenvolvendo em Nazaré. Fim.